O acidente vascular cerebral pode ter um impacto profundo na vida de uma pessoa. E é sobre esse assunto que eu converso hoje com o nosso convidado, o neurocirurgião Dr. Jairo Ângelo. Seja muito bem-vindo, Dr. Jairo. Obrigado, Ciné, obrigado pelo convite. Vamos explorar um pouquinho esse assunto hoje aqui no programa, Vamos. né? Eu vou começar por aquela pergunta básica. O que é um AVC? Há dois tipos de AVC, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. No AVC isquêmico, a gente tem isso que eu falei para você, que é o entupimento de uma artéria, e aquela artéria deixa de levar sangue, ou seja, nutrição, para uma área do cérebro que controla alguma função do corpo, a fala, a motricidade. E o AVC hemorrágico, ele acontece devido ao rompimento de artérias também no cérebro, levando a um sangramento dentro do cérebro. E quais são os principais fatores de risco para o AVC? Bom, é muito importante a gente falar desse tema porque é uma doença extremamente prevalente, inclusive é a principal causa de mortalidade no Brasil, o acidente vascular cerebral. E é importante a gente conhecer os fatores de risco, como você citou. E o principal fator de risco é a hipertensão arterial, a pressão alta. Ou seja, todo paciente que tem pressão alta, ele precisa ter os seus níveis pressóricos controlados. Ter irregularmente ao seu clínico, ao seu cardiologista, porque é o principal fator de risco que leva uma pessoa a ter AVC. Além da pressão alta, a gente também tem sobrepeso, tem diabetes, pacientes que têm colesterol elevado, sedentarismo, ou seja, pessoas que não têm prática de atividade física, obesidade, tabagismo também. Então, tem vários fatores de risco que podem se somar aí para levar ao AVC. Doutor, e como reconhecer os sinais do AVC? O AVC, ele acontece subitamente. Então, de repente, uma pessoa ela pode entortar uma boca, ela pode começar a falar de maneira embaralhada, você pede para ela falar uma frase, ela não consegue elaborar aquela frase de maneira que você entenda, né? Ou a pessoa tem um déficit motor súbito, ou seja, de repente ela não consegue mais mexer ou o braço ou a perna, ou ela tem uma alteração visual súbita também. Então, a pessoa reconhece assim, é alguém que de repente começa a ter algum desses sintomas. E quais são as opções de tratamento para o AVC? Bom, uma vez, se o paciente chega nessa janela terapêutica, ele recebe essa medicação trombolítica, né, que vai dissolver o coágulo. Se é um AVC hemorrágico, ligado à pressão alta, por exemplo, dependendo do volume do sangramento no cérebro, é necessário fazer uma neurocirurgia para você retirar aquele coágulo. Geralmente é um coágulo que não é cirúrgico, é um coágulo pequeno, onde o paciente fica em observação por alguns dias e o coágulo ele é absorvido naturalmente pelo próprio organismo. Além desse tipo de tratamento, doutor, também tem outras opções de tratamento para quem teve o AVC? Existem problemas que são tratados depois, né? Por exemplo, a espasticidade, o paciente pode ser tratado com toxina botulínica, por exemplo. O paciente pode ser tratado com neuromodulação, que é um tratamento moderno que a gente faz aqui em São Luís, onde é um tratamento direcionado para a recuperação dessas sequelas do AVC. Doutor, um AVC ele pode ser prevenido? Essa é uma pergunta talvez a mais importante que você fez, porque os estudos mostram que em até 80% dos casos o AVC pode ser evitado. Ou seja, se a pessoa controla esses fatores de risco que nós comentamos, né? A pressão alta, diabetes, colesterol elevado, sobrepeso, obesidade, sedentarismo. Então, se a pessoa se é um hipertenso que tem a pressão controlada, já está fazendo o seu dever de casa para evitar um AVC. Então, é importante conhecer os fatores de risco e entender que controlando o fator de risco, o AVC pode ser evitado. Eu conversei aqui com o Dr. Jairo Ângelo, neurocirurgião, falamos aqui sobre AVC, né, que é o acidente vascular cerebral. Dr. Jairo, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite, estamos à disposição.